também tem crescido, eu vejo que também tem tido sucesso. Então, o mercado, eu acho que não parou. Eu acho que a gente está, vamos dizer assim, forte como sempre estivemos em termos de tecnologia. Ok, entendi. Vamos passar agora, quem vai comentar alguma coisa a esse mesmo respeito é o Danilo Schinnazzi. E, basicamente, Danilo, a pergunta permanece obviamente a mesma, né? Em que maneira esse momento todo, toda essa situação justificaria você, vamos dizer, adicionar a sua atual tecnologia analógica a algo também em termos de tecnologia digital na sua linha de produção? Estamos falando, na verdade, com convertedores, etiqueteiros, digamos assim. Então, essa é a pergunta para você, Danilo, por favor. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, tanto em meu nome e em nome da Comprint, para falar. E para embasar o que eu vou falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho de números para entender. Então, eu sinto que a pandemia nada mais do que acelerou o que estava acontecendo no mercado. Então, nada mais deu uma bela acelerada no processo que todo mundo fala que está revendo os conceitos na pandemia, estão se digitalizando nesse sentido, em todos os setores, não no setor. Então, hoje, só para vocês terem uma fotografia do mercado, o mercado de labels hoje é mais ou menos 62,5 bilhões de dólares anuais com o número de 2018. E ele vem crescendo. Ele vem crescendo, mais ou menos, a gente está em 2019, estavam com 66 milhões de metros quadrados de labels, e ele vem crescendo mundialmente, mais ou menos 3,5% a cada 4 anos. E a América Latina cresce 2,5 vezes esse número. Então, o mercado está crescendo nesse sentido. Então, a tendência no mundo, cada vez mais, de 2010, a média do mercado era de pedidos, era de 2.300 metros lineares a média de pedidos. 2015 já passou para 1.300 metros lineares por pedido. E estão falando, as estimativas falam que 2020 vai ser 774 metros lineares por pedido. Então, essa tendência, a gente vê uma grande aceleração para o mundo digital. Falam que em 2020, 75% dos pedidos vão ser abaixo de 10.000 metros lineares. Então, tudo está conspirando para o mundo digital. Flexo vai acabar? Não vai acabar. Tem um mercado muito grande nesse sentido. Hoje, o mercado mundial digital do bolo inteiro não passa de 6%. Então, olha a capacidade de crescer nesse mercado. Então, muitas pessoas falam que o melhor momento de investir era 10 anos atrás e o segundo melhor momento é agora, nesse sentido. Mas ninguém vai comprar um digital porque é bonito, porque é tudo o que o cliente está querendo. A marca está querendo, como o consumidor está consumindo o mercado. Então, muitos itens, como o consumidor, ele é um novo normal. Ele quer a coisa sob demanda, ele quer a coisa do jeito dele, nesse sentido. E o convertedor nada mais ele tem que se adaptar de algum jeito. Pode ser digital, pode ser o que for, pode ser a cavalo, pode ser o que for, mas ele tem que se adaptar ao que o mercado está pedindo. Então, ele tem duas coisas. Ou ele se esconde do desafio, ou ele vai encontro a necessidade do mercado. E baseado nesses números que a gente está vendo, cada vez mais a gente está vendo a presença no digital nesse segmento, principalmente de labels nesse segmento. Então, na minha visão, mesmo com a pandemia acelerou alguns momentos. Então, por exemplo, na pandemia a gente teve chegar a mercado, tempo para mercado do produto, a gente teve experiências de gente querendo 1 milhão de álcool gel de 2 dias. Então, o preço já não era tão importante, mas era quem conseguia entregar esse produto, nesse sentido. E a tecnologia digital ajudou nesse sentido. A cadeia de suprimentos mais rápido para vários segmentos. Então, simplesmente foram
criados novos produtos durante a pandemia, que, através do digital, você consegue uma pronta resposta nesse mercado. Cada vez mais a gente vê marcas especializadas e artesanais se posicionando. Então, teve aquelas campanhas, compre do seu bairro, do seu mercadinho, do seu produtor local, do teu tudo. Isso conspira, todos esses fatores que acelerou o Covid, o mercado de labels e o mercado digital estavam bem posicionados para atender essa demanda. Então, eu sinto que essa pandemia, por um lado, ganhou alguns anos nesse processo, nesse sentido. Então, na minha visão de ver o projeto, é simplesmente que nem falava a mulher do Roosevelt. Se a gente não pode direcionar o vento, mas a gente pode ajustar as velas. Então, nada mais o digital do que um ajuste de velas para essa nova tendência que o mercado está querendo. Basicamente isso, Davi, o que eu tinha para falar para vocês. Estou à disposição se tiver alguma pergunta depois nesse sentido. Tá lá. Obrigado, Danilo. Bom, sobre o mesmo aspecto, dentro da mesma questão, o que justificaria hoje sistema de impressão ou híbrido ou digital, digamos assim, porque eles devem ser, ou devem realmente, ou porque devem ser mais considerados como opção para os convertedores de label. E o próximo a falar sobre isso vai ser o Marcos. Por favor, Marcos. Boa tarde a todos. Prazer em rever alguns amigos que fazia tempo que eu não via. A maioria deles envelheceu assim como eu, né? Menos o Maiolo, que está do mesmo jeito há 20 anos. Mas, enfim, estamos todos reunidos aqui nessa situação. Oi, Davi. Não, realmente você falou uma coisa que é verdade. Eu conheço ele de feiras há muitos anos já, e ele não muda. Não. Bondade, ele dorme do vinagre. E para nós, eu conheço vários aqui há muitos anos, e nós estamos numa situação inédita, né? Nunca, nenhum de nós passou uma situação similar como nós estamos passando. O processo que o Danilo falou uma palavra certíssima, eu acho que toda essa situação ela acelerou um processo que, na verdade, ela já vinha acontecendo de forma mais estudada, mais gradativa. Eu sempre relaciono, alguns aqui estiveram comigo, quando se iniciou o processo de digitalização lá atrás das gráficas convencionais, das gráficas de folha, né? E isso, um processo muito parecido. Então, nós já temos essa história que aconteceu nessa outra área, e agora começa a vir para o mercado de rótulos esse mesmo processo. A principal qualidade da impressão digital nesse momento foi o tempo de resposta que as gráficas que estavam equipadas podiam dar para a necessidade do mercado, né? Então, tivemos casos de clientes que precisavam entregar muitas vezes no mesmo dia o material para o cliente, e aquilo que o Danilo falou, que o preço acabou ficando num segundo plano, né? Que a solução do problema ali passou a ser o que precisava ser resolvido naquele instante. E isso começou, alguns clientes começaram a ver, então, oportunidades nesse mercado, né? E isso vai deixar, todo esse processo que nós estamos ainda passando, vai deixar um legado durante algum tempo, e muitos clientes que estavam, talvez, numa zona de conforto, ou que não se sentiam, vamos dizer assim, encorajados a entrar nesse segmento, com essa nova realidade que foi criada, muitos clientes estão, ou por necessidade, ou porque estão vendo realmente uma oportunidade, estão procurando conhecer e se aprofundar para que possa ingressar nesse mercado de impressão digital de rótulos, né? E um outro processo que eu percebi que aconteceu, todo mundo tinha no início da pandemia
todas as empresas não tinham no horizonte uma definição do que iria acontecer com o consumo. E nós estamos falando, quando a gente fala de rótulos, nós estamos falando basicamente de produtos de consumo que vão estar numa prateleira, enfim. Então, houve uma quebra de produção muito grande. Então, todas as empresas se seguraram, começaram a produzir o mínimo possível, porque não se tinha muitas incertezas do que ia acontecer no mercado. Então, começaram a ser produzidos lotes menores ou lotes mais customizados. Isso trouxe para uma diminuição de volumes de produção para coisas assim, se pensasse em algum tempo atrás, irreais, assim, coisas de milheiros ou milheiro de rótulos, né? Então, isso só o tempo vai dizer para a gente o quanto que isso vai permanecer, ou ele vai, de repente, alterar um pouco, mas isso acabou abrindo o horizonte para muitas empresas. Então, eu acho muito difícil hoje alguém, um convertedor hoje que esteja atento ao que está acontecendo, que pelo menos não esteja pensando em ingressar no mercado digital, de impressão digital de rótulos e etiquetas. Isso é uma situação que foi criada e que vai permanecer e vai se tornar cada vez mais uma necessidade até de sobrevivência das empresas. Eu noto, com cada cliente que eu falo, com cada empresário, que ele está, no mínimo, pensando em entrar nesse mercado. Existe ainda muito desconhecimento, alguma discriminação, enfim, uma série de paradigmas que ainda precisam ser quebrados. Mas isso hoje já está muito mais fácil do que alguns anos atrás. Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa ou é isso mesmo, por enquanto? É isso por enquanto. Okay, muito obrigado, então. E agora, vamos passar a último a responder nessa fase agora, que é o Rubens, da New Peter, e que a questão é a mesma, Rubens. Se está justificando, o que se justifica o raciocínio agora de uma empresa convertedora na opção da impressão digital ou híbrida. Vamos lá. Bem, primeiro, boa tarde a todos. Queria aproveitar para agradecer o convite, Davi, a Bier. Tá? Bem, eu vou começar pelo fim. Eu vou falar, fazer o que às vezes eu brinco isso dentro da empresa, com alguns clientes. Eu faço uma pergunta para vocês. O que é melhor, um Cessna monomotor ou um Airbus 380? Depende. Você vai fazer São Paulo-Campinas com Airbus 380, você vai quebrar. Você vai fazer São Paulo-Paris com um Cessna monomotor, você vai morrer no meio do Atlântico sem gasolina. Então, não é que o Cessna é melhor do que o Airbus 380 e vice-versa. Cada coisa no seu lugar. Por que eu comento isso? O escopo aqui, quando o Davi mandou para nós, né? Independente do momento que a gente está vivendo, de Covid-19, tudo que isso implica, acho que todos que comentaram aí, sensacional, super em linha, concordo basicamente com cada um dos comentários que foram feitos por todas as pessoas até agora. Mas é assim, a nossa indústria, no geral, é uma indústria de embalagens, né? Então, um exemplo bobo, um restaurante que não pôde abrir, que comprava uma maionese de 10 quilos, né? Que quando muito ia um rótulo, todos nós aqui que ficamos em casa, acabamos comprando mais maionese, comprando mais coisas que são fracionadas. Então, assim, acabou, sim, gerando para muitos dos convertedores aumento de demanda de clientes já estabelecidos, tendo uma demanda maior de rótulos que ele já produzia, né? De demanda de rótulos, por exemplo, eu lembro aí, eu vi bem, principalmente no começo ali, quando a gente achou que o mundo ia acabar, ali fim de março, começo de abril, acho que todo mundo em algum momento teve esse medo, né? Maior ou menor. Uma correria danada aí até, aqui eu moro em São Caetano, a GM fazendo álcool gel, então tudo isso precisava de rótulo. Então, sim, geraram
oportunidades pontuais para alguns dos convertedores. Ficou claro para a gente que quem estava bem estabelecido, principalmente na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, esse pessoal no geral, não só não sentiu o momento, como muitos deles aumentaram seus volumes de produção. Tá? Por outro lado, alguns clientes que estavam focados aí em nichos específicos, como por exemplo cosmético, né? Salvo coisas pontuais aí de álcool gel, o pessoal acabou sentindo um pouco pelo outro lado, mas no geral a nossa indústria passou, comparado com outras, né? Passou ilesa, né? Passou ilesa. Alguns com queda, outros com manutenção, outros subindo. E assim, o ponto que foi colocado aqui com relação a flexo ou digital, eu até iria além, não só flexo, o convencional em relação ao digital. Tem a ver com a brincadeira aí, a pergunta do avião. Eu não acho que o flexo é melhor ou pior que o digital, não acho que a serigrafia é melhor ou pior do que flexo ou digital. Cada processo de impressão ele tem suas vantagens e desvantagens. Tá? Óbvio, o digital ele tem um apelo, eu diria, de todas as tecnologias de impressão que nós aqui conhecemos, estamos acostumados, ele é o mais recente. Não é tão recente, o Marcos falou aí, eu estava lembrando, época que eu saí de Senai, estava começando todo esse movimento, né, da digital, né, Cytex, Índigo, enfim. E estamos, hoje é uma realidade, ou seja, em termos de tecnologia, é uma tecnologia madura, independente da marca, né? Independente da tecnologia digital, você tem variações aí, pode ser um inkjet baseado, um inkjet UV, uma foto, enfim, tem algumas variáveis que, para algumas aplicações, determinada tecnologia se encaixa de uma forma melhor, mais natural, e vice-versa. Aonde eu quero chegar? Eu acho que a gente tem que evitar o que a gente chama o restritivo, né? Não é tem que ser esse em detrimento daquele. O que eu, particularmente, como profissional, e que ainda bem, né, facilita a minha vida dentro da minha empresa, a minha empresa também enxerga o digital ele é mais um processo dentro da nossa indústria. Dependendo do perfil do convertedor, dependendo do perfil de clientes do convertedor, pode ser que justifique para alguns convertedores só ter digital. Nada além de digital. Pode ser. Tá? Pode ser que para alguns convertedores, apesar da tecnologia estar madura, em função do segmento, do nicho que ele atende, o digital não se encaixe. Por quê, gente? Em termos de tecnologia, está pronto, está aí. Quem sou eu para falar diferente? Acho que muitos dos que estão assistindo aqui têm digital dentro de casa, né? Mas como outros processos, como o Flexo, ele também tem suas características. Então, repito, todo processo tem suas vantagens e desvantagens, né? Eu sempre comento, você não vai comprar uma máquina híbrida, uma máquina combinada, por exemplo, com serigrafia e flexo, para fazer cromia em serigrafia. E o branco em flexo. Não, você faz isso para quê? Faz a cromia em flexo e vamos usar a serigrafia para fazer um branco que tem opacidade, para fazer um verniz high build, coisas do tipo. E o digital, dentro do que a Neil Peter, eu enxergo, ele não é tão diferente. Tem algumas situações onde o digital ele é imbatível em termos de custo e em termos de características técnicas. Vou dar um exemplo simples. Se você precisa fazer um rótulo, onde você tem que ter uma informação variável, seja um nome, alguma coisa, integrado ao layout dele. Não tem flexo, não tem sistema de impressão convencional que vá conseguir fazer isso de forma plena. Não, é o digital e não se discute. Tá? Mas, por outro lado, tem muitas coisas que o digital, ele hoje, pelo menos, ainda não está lá. Pode ser que amanhã isso mude. Só que tem uma coisa que não muda. Não muda ontem, não mudou ontem, não muda hoje, não muda amanhã. Custo. Todos os convertedores sofrem, e não é a pandemia que vai mudar essa realidade, sofrem da ditadura do preço de venda. Hoje, o cliente do nosso cliente, ele paga R$100 o milheiro de um rótulo qualquer, ele não está querendo pagar 101, nem 99, ele quer pagar 97.
E não adianta chegar todo bonitão, pimpão, eu isso e aquilo, não resolve. A ditadura do preço é uma realidade. Nós, como fornecedores de máquinas, matéria-primas, somos reflexo disso, sofremos parte disso. Tá? Então, onde eu quero chegar? É uma análise tecnológica, por um lado, sim, mas também é uma análise econômica. Tá? Você faz um investimento, numa impressora, seja ela qual for hoje, flexo, com isso, com aquilo, só digital, independente, você tem que fazer um retorno de investimento. Você tem que fazer isso, porque é um negócio no frigir dos ovos. Isso tem que retornar, tem que gerar receita para a empresa e deixar a margem para você continuar, seguir investindo tudo mais. E aí é onde, no nosso caso, a gente enxerga o valor de uma máquina híbrida. O que você precisa? Você precisa de uma máquina só flexo, então você vai ter uma máquina só flexo. Você precisa de uma máquina só digital, você compra uma máquina digital. Olha, eu enxergo que o meu mercado, eu vou ter trabalhos que a digital vai se justificar, outros trabalhos eu não vou poder usar digital por qualquer razão, tipo custo, porque a tiragem é muito alta, o que quer que seja. Hoje nós já temos, eu acho que a maioria aqui dos fornecedores de máquina tem soluções híbridas. Então eu acho que uma conversa sobre o que é melhor, ela já não cabe mais. Eu acho que o que cabe aqui é assim, eu preciso de um Airbus 380, eu preciso de um Cessna monomotor ou alguma coisa no intervalo desse universo. E não tem receita pronta para isso, porque isso vai da realidade de cada empresa, de cada convertedor. Eu tenho falado bastante há alguns anos que eu acho que a gente tem que rever um pouco essa questão de sou fabricante, fornecedor de rótulo autoadesivo. Eu acho que hoje as máquinas, elas têm condições técnicas de imprimir diferentes tipos de substratos. Tá? Você não precisa mais fazer milagre para rodar um termo incolível. Hoje a tecnologia permite isso e está virando padrão. Então, assim, eu acho que os convertedores hoje, mais que nunca, eles estão virando fornecedores de soluções de tecnologias de decoração, seja um rótulo adesivo, um e-mold label, um termo incolível, um wraparound. Tá? E aí, seja flexo digital, cabe. Óbvio, você vai rodar para Coca-Cola, rótulo de Coca de 2 litros, com 20 milhões de rótulos por dia, desculpa, não é flexo banda estreita, não é digital, isso é banda larga, é um exemplo. Tá? Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar as coisas e tentar tirar o melhor do que cada processo de impressão provém. Né? Tem casos que digital sozinho se justifica, tem casos que ele não se justifica de maneira nenhuma, e eu acho que mais e mais a tendência, independente da pandemia, é as empresas olharem de uma forma mais carinhosa para soluções híbridas, incluindo o digital. Ok, Rubens. Obrigado. Vamos fazer uma segunda rodada com outras questões. Vamos deixar as perguntas, que eu espero que todo mundo, se quiser fazer observação, não é pergunta, às vezes é observação, uma opinião, podem ir anotando, a gente faz daqui a pouco. Eu queria mostrar para vocês, para dar uma enriquecida nessa conversa, um aspecto, vocês devem estar vendo isso aqui, né? Imagina. Estão vendo, não? Sim. Estão vendo essa planilha? Sim. Ok. Só que não é essa. O gráfico. Não planilha. É essa que eu quero mostrar. Vamos lá. Eu verifiquei uma matéria da FINAT, que é a organização europeia que cuida dos interesses da questão do autoadesivo, né? Afinitivamente conhecida. Em 2018, ela estava citando alguns aspectos das tecnologias que seria mais enfatizada para rótulos nos próximos anos. E a gente nota que dessas coisas que estão aqui, eu vou citar cada uma rapidamente, todas elas têm a ver com o que se demanda hoje também. A redução do peso e tamanho é um fato. Existe hoje, isso é uma busca eterna, em termos de papéis, de substratos, de liners, etc.,
hoje já se fala em liners bastante mais finos, e existe vamos dizer, uma tendência em reduzir waste material, e sempre, como o rótulo é tido como um vilão em certo ponto, existe essa luta da redução do seu tamanho e do peso. Isso aí vai dar dois enfoques, dá uma demanda a mais, eu diria, na questão da impressão digital, pela questão dos cortes eletrônicos. A gente tem vários entraves, o Guido Racca está por aí também na reunião, a gente tem vários entraves na área de corte, muito minimizados agora pelos cortes com as máquinas, com as rotary dies flexíveis, né? Que já melhora muito a qualidade, mas quem conhece a impressão de flexo e com as facas sólidas sabe que é difícil. Quanto tempo você perde o corte de uma máquina quando você está trabalhando com certos produtos muito abrasivos. Então, eu acho que isso vai demandar um uso cada vez maior de liners em filmes, principalmente em poliésteres. Esse já é um foco meu há muito tempo, agora acho que agora vai, tá certo? E aí, em sendo assim, a gente vê que a demanda atende melhor a impressão digital e o corte eletrônico se adapta muito bem aos liners de poliéster, que se adaptam mais fácil que a flex. Esse é um fato, tá certo? Eu estava vendo aquela live que teve lá do Romano, não sei se ele está aí, o Márcio, com uma Dutch lá que estava fazendo uma live, mostrou, né, todos os rótulos que estavam na mão e que foram usados para demonstração, todos eram com liners de poliéster. Uma tendência forte de reciclagem, também é natural, continua mais ainda nesse momento. Uma tendência em automação dos processos, e aí entra de novo essa força da demanda em termos de impressão digital, que é a comunicabilidade dos equipamentos. Então, hoje a gente vê, eu tenho um amigo que é da Adesiva, por exemplo, que tem peças promocionais, quem conhece, que trabalha com aquelas máquinas Komori, mais computer to plate, ou seja, as máquinas que trabalham fisicamente com processos analógicos, mas recebem seus inputs e gera suas imagens via processos digitais. E ele recebe arquivos de fora dos seus clientes, que ele simplesmente carrega lá, conversa os arquivos e pronto, ele tem a arte na mão em 2,5 segundos. Então, essa é uma tendência forte à automação dos processos. Rastreabilidade e segurança, todo mundo sabe, os etiqueteiros estão sendo muito demandados por etiquetas, desde um lacre simples, com meio corte, vários meio cortes, até a questão do RFID e outras demandas, então, de você manter a sua capacidade de manter a origem e a história do material que você está usando ou consumindo. O que destoa desse quadro todo da Finant, que foi quase que visionária na época, essa questão dos produtos premium. Isso é premium. Eu tenho dúvida, eu acho que o premium vai ser substituído pelo prático, ou seja, pelo funcional. Eu tenho dúvida quanto à demanda por coisas muito sofisticadas. As demandas devem se tornar cada vez menos sofisticadas, mais simples, diretas, objetivas, claras, etc. Mas isso é uma visão muito pessoal, eu não sou a pessoa mais habilitado a falar por isso. Então, considerando esses aspectos, e alguns que já foram falados na primeira etapa, indo rápido para a segunda questão, essa segunda questão vai receber os comentários, então, do Rui, do Luciano e do Rony, e é basicamente isso. Converteremos produtos nós convertemos produtos para a parte integrante de embalagens, como até comentou o Rubens, né? Toda a cadeia de toda a cadeia de distribuição. Já vemos novos atributos sendo comentados como sendo um foco da maior atenção a partir de agora. Então, essa é a mudança que a gente estava esperando. O produto começa a ser desenhado de novo. Os produtos estão sendo redesenhados. Nosso consumo está sendo redesenhado.
os nossos hábitos estão sendo redesenhados. Em consequência, a nossa etiqueta está sendo redesenhada, certo? Esse é um fato. Então, a questão da simplicidade, rastreabilidade, segurança, normatização, quer dizer, de repente, uma etiqueta que você podia ter certas informações alimentares por uma questão de toda essa nova mudança, essa neura toda, de repente você vai ter que fazer o que fez a Procolar agora, né? Fez até anúncios que ela fez aí. Ela está botando booklet, está entrando no mercado dos rótulos bula, porque ele acredita que existe uma demanda grande para informações mais detalhadas sobre a característica de um produto. Então, isso é verdade, nós estamos mudando. Então, eu queria saber o que tudo isso pode implicar em nossa tecnologia de produção. O que isso justifica, essas mudanças das características dos hábitos das pessoas, dos consumos, justifica dentro desse contexto da conversa entre o digital e o analógico? É uma perguntinha simples, né? E o Rui vai falar isso, vai tirar de letra. Vai lá. Bom, boa tarde, Davi. Para já, muito obrigado aí pelo convite de poder participar neste grupo de convidados tão ilustres sobre um mercado que eu, representante gerente comercial da Alphaprint, estamos dando os primeiros passos de forma mais consolidada neste segmento de rótulos. E isso se deve um pouco em relação àquilo que você estava conversando e referenciando, que é a questão dos hábitos de consumo, não é? Eles estão se alterando de forma genérica e evidentemente que tanto nós quanto a grande maioria do mercado gráfico como um todo, e em específico como os convertedores, também tem que se adaptar àquilo que está surgindo nesses novos tempos de pandemia e que estão acelerando, como já foi dito aí por vários dos meus compatriotas aí de bancada, que só está acelerando aquilo que já vinha sendo uma tendência dos últimos anos. E nesse sentido nós estamos observando, fazendo aqui só um parênteses, muitos gráficos tradicionais na área de outros segmentos, olhando para o potencial deste segmento específico de rótulos, não é? Porquê? Porque ele continua tendo um potencial gigantesco e uma capacidade de crescimento acima da média daquilo que está acontecendo por comparação aos mercados do segmento promocional e comercial. Indo um pouco em relação à tua questão, que tem a ver com as novas demandas, a pergunta é muito pertinente e é evidente que ela é bem complexa, porque na realidade quem determina parte dessas exigências são as marcas, não é? E as marcas hoje, como nós sabemos, elas estão com muitos desafios perante os seus convertedores. A grande parte tem que preservar o valor da sua marca, tem a necessidade contínua de fazer uma promoção dos seus produtos junto aos seus clientes que estão mudando esses padrões de consumo, esse hábito de consumo estão completamente mudando e as marcas estão se adaptando a isso e fazendo essa exigência junto dos convertedores, não é? Além de tudo isso, existe aqui uma forte necessidade de dar contínua promoção aos seus produtos através, muitas das vezes, da redução de verbas de marketing que as marcas tinham e que passam a utilizar o rótulo como uma fonte de promoção das suas ações promocionais junto dos seus clientes, tendo por base essas mensagens colocadas no próprio rótulo, não é? Para além dessas questões da proteção, da preservação e da promoção, nós temos as questões ambientais, que também estão colocando os convertedores de rótulos num patamar de preocupação. Porquê? Porque a redução de desperdício e da impressão de acordo só com aquilo que efetivamente se vai vender passa a ser uma questão preponderante junto das próprias marcas, ok? Aliado a isso, nós temos evidentemente necessidade cada vez maior de dar um seguimento e uma rastreabilidade de onde as marcas estão colocando o seu produto.
através não só de saber onde vai quem está consumindo, através de sistemas de autenticação de segurança, para dar o número que foi divulgado pelo Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, só para a gente ter uma noção daquilo que a gente está falando em termos de perca de valor. Em 2018, em mais ou menos 18 setores de atividade produtivos aqui no Brasil, nós tivemos uma perca de receita de 132 bilhões de reais por venda de produto ilegal. Então, essas questões de fazer rastreabilidade em termos de onde vai o nosso produto, é uma demanda cada vez maior das marcas, faz com que os convertedores se preocupem em integrar não só elementos digitais, mas também incorporar sistemas de novos softwares e parceiros que habitualmente não estariam nesse mercado e que têm soluções específicas para fazer esse complemento de rastreabilidade. Não é? Por outro lado, vivemos num país em que, não sei se vocês têm essa ideia, mas somos o 6º país do mundo em que existe maior desvio de carga. É o país onde temos a maior, um desvio de carga e roubo de carga muito grande. E isso, evidentemente, que é uma preocupação das marcas, porque é custo na veia, não é? O Rubens falava aqui que o mais importante é o custo. É verdade, o custo é importante, mas às vezes nós temos que olhar para a cadeia de ponta a ponta do custo da produção das etiquetas e qual é o impacto que isso tem junto das marcas. Porque toda essa grana que eu falei aqui há pouco, que são 132 bilhões de reais que foram perdidos, se isso fosse convertido em sistemas de segurança incorporados no custo, as marcas poderiam talvez gastar essa parte dessa verba na produção dos seus rótulos de forma mais eficaz. Obrigado, Rui. As marcas estão interagindo com o cliente de forma mais próxima, porque hoje o que essa pandemia nos trouxe foi uma poluição de informação digital pura, né? Através de smartphones, de tablets, que está levando a um exagero e as pessoas não estão ligando mais. Então, utilizar recursos dentro daquilo que seja um rótulo, seja um emold label, seja um rótulo manga, seja outra coisa qualquer, mas que tenha elementos variáveis e pertinentes que vão procurar interagir com o seu cliente e depois talvez interação com as plataformas digitais, esse é um valor a ter em conta hoje na forma como os convertidores poder-se-ão relacionar com as marcas e com a ponta final. Até porque nós hoje também estamos vendo aquilo que já foi falado aí, uma regionalização de muitas marcas que existem pequenas por todo o lado e que está gerando uma enormidade de SKUs e cada vez com menos volume de tiragem. Então, é um pouco isso que eu queria transmitir aqui para esse fórum. Perfeito, Rui. Rui, obrigado. Eu vou passar a mesma questão dentro do que nós vimos no outro quadro agora há pouco, para o Luciano, que é da Cônica, e que também é um convidado aí para falar alguma coisa. Luciano, a palavra é sua. Obrigado, boa tarde pelo convite, Davi, e a todos presentes aí na sala. Rever alguns amigos sempre é bom, né? E a gente está aqui sempre para aprender com vocês, né? São feras que estão aí debatendo, colocando seus pontos de vista, né? E a Cônica Minolta, ela ainda é embrionária ainda na área de convertedores, né? Então, hoje no Brasil nós estamos há 3 anos só com equipamentos digitais, né? Na parte de rótulos e etiquetas adesivas, né? Mas com uma visão de grandes oportunidades, né? Nós estamos vivenciando uma década
e verificamos que o mercado de etiquetas está pronto para um ataque de tecnologia digital. Embora essa penetração global ainda seja relativamente baixa, o que significa que a gente tem muito para crescer ainda. Tá? E essas mudanças vêm ganhando ritmo e a marcha dessa tecnologia digital se aproxima cada vez mais rápido. Tá? Há, portanto, nesse sentido, uma mudança sísmica nesse setor que passa a privilegiar as tiragens mais curtas, as produções just-in-time e a personalização, onde a impressão ainda, o fator qualidade ainda é uma exigência, tá? E tem que estar no DNA de cada uma dessas empresas. Essas são as principais tendências que vão continuar a moldar o mercado de etiquetas aqui para frente, tá? Etiquetas e rótulos adesivos. Né? O que verificamos é que as marcas impulsionam essas mudanças e tornam obrigatória a impressão de pequenas tiragens e transforma em requisitos a possibilidade que existe atualmente de imprimir etiquetas digitais. Eu diria, nesse momento, que é a inevitabilidade do digital no mercado de rótulos e etiquetas. Né? Já existem alguns estudos que mostram que a compra de etiquetas digitais e rótulos digitais se torna a melhor correspondência para algumas aplicações, mas também porque permite ações de marketing mais direcionadas, ou seja, a impressão de dados variáveis, além de revelar preocupações com a sustentabilidade. Tá? Outro benefício adicional, tanto para aquelas etiquetas quanto nas embalagens, é que as marcas procuram aportar o valor dessa peça impressa através da introdução de elementos inovadores e decorativos, tá? Onde a natureza inerente à impressão digital traz essas vantagens aí, vantagens distintas, né? Contudo, trata-se de não apenas só de tecnologia ou qualidade. Na prática, deve-se entender-se que há uma contribuição de todos, nomeadamente fornecedores e das marcas, né, para o crescimento geral e contínuo desse mercado de impressão digital e etiquetas coloridas. Né? Apesar do trabalho colaborativo, é possível repensar ideias e também integrar, vamos dizer assim, as necessidades locais para uma abordagem global. Né? Falando um pouco sobre a origem de rastreamento e outros tipos de etiquetas, no caso que acompanha toda a cadeia logística, né? Eu tenho até que parabenizar aqui uma pessoa que muito se preocupa com isso, que é o Leandro Jequimin, tá, que está presente na sala, pelos seus artigos, né? E a minha fala vai muito em cima do que ele escreve, né? Então, embora no Brasil ainda não seja amplamente difundida, ficando apenas concentrado no campo ainda de materiais da saúde, as etiquetas de rastreabilidades, acredito que seja uma questão de tempo, essa obrigatoriedade no rastreio de alguns tipos de produtos, tá? Como na Europa, o mercado de carnes já tem essa obrigação de rastreio, por causa da sua origem, né? E eu acho isso um espetáculo, porque além de ser uma ferramenta de segurança para os lojistas e consumidores, a rastreabilidade também atesta a procedência desse produto, né? Nós temos nichos de mercados aí para provar a procedência de um produto, é essencial para o estabelecimento, né? E de uma relação de transparência com os seus clientes, né? E o fato que eu também gostaria de colocar é que hoje o acesso à informação está disponível para todo mundo. E hoje o consumidor, na verdade, ele é um detetive investigador, tá? Ou seja, ele vai buscar todas as informações possíveis para garantir que aquele produto é seguro e realmente é aquilo que afirma o rótulo no qual ele está comprando, tá? Então, podemos perceber que essas etiquetas de segurança, rastreabilidade, é um compromisso com a transparência com o consumidor final e com relação também às marcas, né? Sendo assim, ela demonstra que para um cliente que é possível, ele tem a intenção de construir uma relação fundamentada na transparência, oferecendo a ele o máximo de informações possíveis sobre o produto de uma forma simplificada e acessível.
Eu acho que é isso daí, tá? Então, estamos com esse vivendo esse mercado, como já foi citado por alguns colegas aí, a indústria de flexografia, ela não diminuiu perante a pandemia, tá? Em alguns clientes tiveram alguma diminuição, tanto no processo convencional, mas aonde nós tínhamos alguns equipamentos digitais instalados, essa produtividade de faturamento aumentou. Concordo plenamente com as palavras do Rubens, tá? Eu acredito que para cada pé é um sapato, independente se ela seja híbrida, se ela seja digital, somente digital, ou se ela seja totalmente convencional. Eu acho que o foco está no convertedor como um todo, e sim a atuação dos clientes que ele está atendendo. Tá? Então, eu só acredito que a tecnologia digital está aí para somar com os equipamentos convencionais. Obrigado, Luciano. Vamos falar agora, quem vai opinar e conversar um pouquinho, fazer seus comentários, é o Rony. Rony, por favor. Olá, Davi. Olá. Obrigado pelo convite, obrigado a Bié pela oportunidade de estar falando aqui. E me deixaram numa saia justa aqui, me colocaram com 6 caras digitais e eu o único analógico para defender a posição do analógico, exceto o Rubens, que tem as 2 opções, digital e analógico. E eu vou fazer o contraponto aqui com todos. Peço desculpas já antecipadamente por defender o analógico. Eu discordo da opinião da maioria. Eu acho que o momento não é do digital. Eu vou causar polêmica, eu vou fazer algumas provocações aqui, tá bom? Eu acho que o momento não é do digital. Eu acho que o dólar no pé que está inviabiliza muito o investimento agora em digital. Tem as pequenas tiragens, tem o consumo local, mas eu acho que o digital já era um investimento muito alto para 70%, 80% do nosso mercado de label, e ele ficou agora um pouquinho mais distante com a nova realidade do dólar no Brasil. Nosso mercado de flexografia, de rótulos e etiquetas, vamos falar assim, está bombando. A gente tem conversado com clientes diariamente, muitos estão rodando 24 horas. Essa questão do supermercado, das pessoas não viajarem mais ou não comprar um carro novo, as pessoas estão com mais dinheiro, estão gastando mais em fazer o seu churrasco em casa, o seu hambúrguer em casa, está tendo um consumo muito grande de supermercado. Então, o mercado está com um volume bem interessante, não só para máquina, para material de consumo. Para vocês terem uma ideia, lá na Itirama, eu acredito que mais uns 20, 30 dias a gente fecha a venda da produção do ano inteiro. Algo que ninguém imaginava diante de uma pandemia, de uma crise dessa. Então, é um mercado que está bem aquecido. E eu vou discordar de vocês, pessoal, me perdoem, eu tenho que defender o meu... Eu tenho que fazer a contrapartida, a unanimidade é burra, né? E eu estou colocando aqui que eu acho que o digital ficou um pouquinho mais longe da realidade do mercado brasileiro. Eu tenho uma teoria que é o seguinte: o digital ele é diferente a forma que ele é visto, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos do que ele é visto no Brasil. Quando um convertedor lá na Europa vai comprar uma máquina digital, ele tem lá a opção de comprar uma máquina de 650, 700 mil euros, flexo, ou uma digital na faixa de 700, 800 mil euros. Então, para ele, comprar uma solução flexo ou comprar uma solução digital é algo que está muito junto, não existe uma diferença de investimento tão grande. Quando você vem para uma realidade de América Latina ou de Brasil, nós estamos falando em investimentos que vão custar quase que 10 vezes mais o investimento comparando uma flexo com uma digital. Estou falando de digital das empresas que estão sendo representadas aqui nesse debate, né? Não dessas pequenininhas, que eu acho que não é o caso. Eles vendem máquina Nespresso para quem quer montar uma cafeteria. Eu acho que é colocado totalmente de forma errada a proposta dessas máquinas pequenas. Então, falando das máquinas
grandes industriais para gráficas, eu acho que a realidade do Brasil é um pouco diferente. Eu acho que eu já tive contato, por exemplo, com a Domino. A gente chegou a ter um projeto de fabricar uma máquina híbrida no Brasil. Eles me venderam a ideia, eu achei muito interessante. Eles me venderam a ideia de que digital não é para grande tiragem, não é para pequena tiragem, perdão. Digital é para grande e para média tiragem, mas para trabalhos fracionados. E aí a gente foi visitar alguns clientes e expôs essas ideias para os clientes, e muitos dos clientes gostaram do conceito e, puxa, tem razão, setup, consumo de clichê, porra, digital eu acho que, desculpe o palavreado, pô, digital eu acho que encaixa bem, eu acho que é o futuro, eu acho que é legal, eu acho que encaixa. Clientes que têm 2, 3 máquinas modulares, que é a realidade de 70% dos convertedores hoje no Brasil. E eu falo, então, vamos comprar a primeira máquina, vamos colocar ela aqui. E aí o convertedor fala assim, cara, mas eu não sei se eu tenho 5 milhões de reais de crédito aprovado num banco. E se eu tiver, eu não sei se eu quero colocar numa máquina. Eu colocar todo o risco da minha empresa dentro de uma máquina dessa, eu estou trazendo muito risco para o meu negócio. Então eu prefiro ir devagar, comprar outra Flexo, ou a terceira Flexo, a quarta Flexo, e ir passo a passo. Eu acho que a digital é uma baita de uma solução, mas é uma solução complementar, como bem disse o Rubens, cada trabalho com o seu tipo de maquinário, mas eu acho que ela é uma solução complementar para empresas que têm uma estrutura muito grande, com capacidade de bancar o custo de uma digital. Então, assim, não é uma empresa com 3, 4 modulares que vai se aventurar nessa brincadeira, porque o investimento é muito pesado. Então, eu vejo clientes nossos que têm 8, 10 modulares, que têm digital também. A digital é um excelente complemento estratégico em termos de tecnologia, mas ela tem um custo muito pesado. Então, empresas que faturam mais de milhões de reais por mês, ok, coloca lá um custo fixo de 200, 300 mil reais uma digital e ela consegue ter aquilo como um equipamento, uma tecnologia estratégica para os negócios dele. Mas é um custo muito alto hoje para a realidade de 70%, 80% do mercado brasileiro. Mas tem gente que só tem digital, que não tem flex, a digital é maravilhosa. Ok, numa realidade de 1.700, 1.800 gráficas etiqueta, nós estamos falando em meia dúzia. O nosso mercado brasileiro é diferente. A gente não pode trazer a realidade da Europa, os custos da Europa para cá. E eu sou um ferrenho defensor do processo analógico. Já tive contato com algumas dessas empresas aqui nesse debate para tentar fazer alguma aliança de máquina híbrida ou uma parceria para trazer alguma coisa para fabricar no Brasil. E a gente não, me perdoem todos, a gente não acreditou que a tecnologia ainda esteja pronta para entrar no mercado brasileiro em termos de custo. É o que o Rubens falou, né? É tudo lindo, é bonito, é maravilhoso, mas o custo realmente é algo que, defendendo aqui 70% do perfil de mercado nosso, que é o que a gente atua, que é o mercado nacional e latino-americano, eu acho que é bastante complicado casar. Eu acho que a digital complementa negócios de grandes convertedores em flexografia, mas a flexografia não é um complemento. A digital é um complemento para a flexografia. E eu acho que a questão das pequenas tiragens estão cada vez mais viáveis, com novas tecnologias em flexo, com máquinas com setup mais econômico. Eu acredito muito ainda que a flexografia tem bastante chão pela frente. Não subestima a digital, não acho que a digital não é realidade, mas eu acho que ela, para países emergentes como o Brasil e países com perfil do Brasil, eu acho que ela ainda não é uma realidade para todos. Davi, me perdoe a minha opinião aqui, eu estou fazendo o meu contraponto, tá bom? Interessante esse ponto de vista. Na verdade, quando eu falei vamos conversar, e não importa se é uma tecnologia digital ou analógica, eu não estava querendo buscar um embate específico, né? Mas, basicamente é entender se o que está acontecendo nesse momento justifica, em que medida justifica decisões de tecnologia. Essa que era a ideia. Quer dizer, e se justifica, que tecnologia
parece estar mais amparada dentro desse contexto do momento, tá certo? Eu continuo achando que aumentou, digamos assim, eu acho que aumentou a utilidade e a oportunidade. Não sou da área, de impressão digital nem analógica. Aliás, não sou da área de... Se vão falar de laminação de autoadesivo, aí é comigo, mas senão... Então, mas o contato com clientes é bastante grande. O que comprovaram, que você comentou também no começo, eu acompanho um índice que eu acho fantástico, que é o índice Cielo, que alguém já deve acompanhar também, que é o Cielo, daquele cartão de crédito Cielo, que ele tem um índice fantástico, que ele junta as vendas, né? Esse é um cartão extremamente usado no Brasil inteiro, e nós estamos vendo realmente, o mercado está 20%, isso é dado que eu tenho até o dia 15 de agosto agora. As vendas do mercado aumentaram 15% em relação ao ano passado. Quer dizer, 19% em relação ao ano passado. Não é pouco. E o que vem no supermercado tem um rótulo, ou tem um saquinho, ou tem um sleeve, ou tem até um emoji, alguma coisa nesse sentido, tá certo? Bom, finalizamos essa rodada de questões. A questão básica é franquear a palavra para quem tiver observações a fazer, e eu peço ficar à vontade, apenas para não dar muita bagunça, quem deseja falar, pede a palavra, e a gente vai deixar fica quietinho para poder ouvir direitinho essa pessoa que quer comentar. Está franqueada a palavra, agradeço. Ninguém tem comentário nenhum? Ninguém quer se arriscar? Ninguém quer se arriscar? Se ninguém for falar, a gente fala. Não, se for alguém, se precisar... Esse último comentário que o Rony acabou fazendo, isso é uma realidade com a elevação do câmbio que nós tivemos recentemente. Isso realmente prejudicou o investimento, o planejamento das empresas, né, que tinham um investimento de curto prazo. Mas, Rony, eu fazendo contraponto àquilo que você falou, esse é um processo que eu vivi muito no início dos anos 2000, que aconteceu nas gráficas planas, né? Então, e todos nós que vamos para as feiras, principalmente fora do Brasil, você percebe como que a tecnologia digital, como ela começou a avançar dentro das próprias feiras, né? Então, lógico que vai sofrer percalços, é lógico que o convencional ele não vai desaparecer, isso é evidente, ele vai ter o mercado dele. Foi citado aqui que cada trabalho vai ter lá sua tecnologia específica para ser aplicada, mas a necessidade ou a aplicabilidade da tecnologia digital, ela vai ser cada vez maior, a necessidade vai ser cada vez maior. A capacidade de investimento das empresas, aí é uma outra questão. Isso nós estamos num país de terceiro mundo e isso vai talvez levar mais um tempo do que tenha levado no restante do mundo. Isso é um outro ponto, né? Uma questão econômica, uma questão de capacidade de renovação de equipamento ou de novas tecnologias. Mas o processo ele está em curso. A velocidade que ele vai acontecer devido à capacidade de investimento das empresas, é uma outra situação. Mas é um processo que fatalmente vai acontecer. Eu acho que todos os que estão dentro desse mercado, eles têm que, no mínimo, ter conhecimento do processo, para que possa, no momento correto, ele dar o passo certo. Isso talvez não aconteça devido àquilo que você falou. Os custos são altos, enfim, tudo isso que você citou. Mas é um processo, e ele vai acontecer na velocidade dele. Marcos, posso falar? Opa. Desculpa, pode falar, Rony. Não, eu só ia complementar o Marcos, a questão, né, do que eu coloquei. Eu também acredito que o futuro possa ser digital e talvez não esse ano nem o ano que vem. Eu só fiz essa colocação em função do tema
desse debate que é o momento, né? Digital versus analógico, né? E aí, nesse momento, eu acredito muito que o digital vai chegar e os custos vão ser reduzidos e vai ser viável, inclusive, para países como o Brasil. É que, nesse momento, nessa realidade de dólar, de país, de investimento, eu vou na contramão. Bom, quem é o André Liberato? Quem é? Eu não sei exatamente. Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso passar a palavra para o André? Em relação a isso, eu concordo com o Rony. O mercado brasileiro realmente tem particularidades diferentes da Europa. Mas eu acho que, assim, quem vai fazer o projeto, quem vai analisar, né, eu acho que o convertedor tem que analisar o custo de cada tecnologia e saber se ele tem capacidade de realmente, por exemplo, de impressão digital, eu tenho capacidade de colocar na minha máquina 30 trabalhos por dia de tiragem média. Numa máquina convencional, eu tenho mais dificuldade, não consigo. Não é muito fácil você colocar 30 trabalhos por dia, é difícil. Quer dizer, para você chegar nisso, você tem que ter uma estratégia, ou você já tem que estar no digital, talvez até começar com uma máquina menor. Tal. Então, é uma análise de números. Eu tenho feito um pouco isso com os clientes, e assim, olha, eu acho que consigo, mas assim, acho é uma coisa ainda perigosa. Então, assim, as empresas estão olhando muito isso. O que tem de bom hoje é que o digital hoje fica um pouco mais viável do que era antes. Os custos diminuíram um pouco, apesar do euro, do dólar ter crescido, ainda assim vale a pena analisar os números, cresceu 30% do ano para cá. Então, é uma questão de analisar esses números e fazer a sua média, né, e sabendo ali com os números que o Danilo passou, que tem diminuído cada vez mais as tiragens. E aí, fazer simulações. Enquanto há números, não há o que fazer. E sem contar que também os processos digitais, eles acabam enxugando muitos custos. As empresas, às vezes, não conseguem enxergar isso. Quantos custos, quantas pessoas, infelizmente, né, número de pessoas, reduzir cada vez mais a sua operação para ser mais ágil, com menos equipamento, menos pessoas, que é o que o mercado está pedindo, né? Que aí bate um pouco com o Marco estamos falando, né? Que são as novas demandas e como hoje tem mudado, o empresário está tentando fazer isso, tentando enxugar cada vez mais para ter a eficiência. Tá? Ok, Fernando, obrigado. Tentar na fila aqui o André e depois o Danilo, tá? Vamos lá, André. Olá, boa tarde, já na verdade quase noite a todos. Obrigado pelo convite. Né? O meu ponto de vista é algo extremamente pertinente e emendando os dois últimos pontos que foram comentados em relação às respostas. Né? Nós conseguimos enxergar esse mercado hoje de rótulos e etiquetas em uma situação que, pela nossa lição de casa, percebemos as demandas para produtos ligeiramente premium, e não essencialmente premium, mas também as demandas bem menores que o mercado hoje, né, que os convertedores acabam dizendo que são tiragens não interessantes. Então, o que nós estamos aprendendo com todos os senhores e verificando as possibilidades em que o digital pode ser incorporado. Situações de produção de rótulos ou até mesmo tags para produtos orgânicos. Sabemos que hoje o mercado ainda muito evidente são as cervejarias artesanais. Então nós estamos buscando este mercado que hoje acaba praticando a impressão em folha e tentando trazer para o módulo contínuo, como internamente nós batizamos aqui. Então eu acho muito interessante o ponto de vista principalmente do Rony, que defende, claro, o seu segmento, porque é um segmento consolidado, nós sabemos disso já de muito tempo. Mas acho extremamente interessante também o que o Rubens e até mesmo o Luciano comentaram, que são onde nós podemos encaixar cada
tecnologia. E hoje nós cremos que essa tecnologia digital, e no meu caso, ela é extremamente menor em função do potencial do equipamento, e buscamos esse segmento, o segmento que, na verdade, dificuldade de encontrar tiragens de 1.000, 1.500, 2.000 rótulos, porque outros segmentos já estão consolidados e podem não ser tão interessantes. Então, só, na verdade, colocando também um pouquinho de pimenta em toda essa conversa, nós buscamos o quê? Aquela ordem de serviço que, por vezes, não tem muito sentido eu colocar, mesmo que seja num equipamento ou modular ou de tambor central, que tem aí um setup de máquina considerável, né? A gente sabe disso, e é isso que a gente busca. Ou seja, concordo com a fala de que para cada pé tem um sapato, né? Gostei muito disso, e tentarmos encaixar. E também, como já foi dito por outros colegas, o grande fator do digital hoje perante o convencional é estar complementando aquilo que o convertedor deseja. Se ele tem um pedido que é muito curto, ele pode pensar no digital. Se ele já tem um pedido médio, ele já pode consolidar dentro daquele segmento que ele já tem mais experiência. Eu queria contribuir com isso, acho extremamente válido e, mais uma vez, agradeço aí pelo convite da participação. Muito obrigado. Obrigado, André. André da Okidata. E agora, dentro da ordem que a gente tinha, é o Danilo. Então, só para gerar um pouquinho mais de polêmica a respeito do comentário do Rony, tudo, uma das coisas eu não concordo que a gente está diferente do mercado mundial. A gente pode estar algum time, um delay, alguma coisa, mas quando próprios fabricantes de flexo, tudo, eles vendem máquinas extremamente bem configuradas e bem sofisticadas, nada a desejar de um mercado externo. Eu vejo no mercado de folha que eu vi também, máquinas extremamente configuradas, a gente não deixa nada para trás do mercado externo. Então, os números que a gente fala são mundiais. E eu gostaria de ter o dom da visão do futuro, mas quem está falando essa visão, quem está falando são as marcas. As marcas estão querendo comprar diferente, os clientes, os consumidores estão querendo comprar diferente. Então, Flex, eu falei, não vai acabar jamais, mas o fato cabe haver um outro jeito de consumir. Tem um outro jeito de consumir acontecendo no mundo e o Brasil não fica fora do mundo. Ele continua no mundo. Pode ser que tem jovens um pouco mais agressivos num país, no outro, mas essa é uma tendência que está acontecendo. O cara quer um produto para ele. O millennial, ele quer um produto. A geração G, ele quer um produto para ele. Então, esses novos equipamentos, você chama digital, chama do que você quiser, mas é para atender um mercado consumidor que está querendo comprar diferente. Então, quando vem o vento, eu tenho duas opções. Ou eu vou construir uma parede ou vou fazer um moinho com esse vento. Então, o fato é que tem uma tendência. Flexo, eu falei, digital hoje no mundo representa 6% dos metros lineares produzidos. Claro, a Flexo tem uma história de quase 100 anos, ninguém está falando, e a gente não, se Deus quiser, a gente não vai estar aqui para ver se terminar a Flexo, certeza não. Mas que é uma realidade, o digital não é o futuro, é o presente nesse negócio. Você pode até saber que é o presente e falar, neste momento, devido a esse custo, devido a alguma coisa, eu vou dar um tempo. Mas a gente não pode fechar os olhos para uma realidade que não é os fabricantes falando. Não sou eu fabricando que eu vendo digital e não sei. O mercado está falando que quer comprar de um jeito diferente. E muitas vezes o digital está atendendo nesse mercado. Vai crescer um pouco? Vai. Vai a Flexo? Não vai sumir a Flexo, ninguém está falando. Mas a gente não pode fechar os olhos para o que o mercado está fazendo. Esse é meu parecer. Eu gostaria de falar um pouco também. Tem mais alguém? Obrigado, Danilo. Rubens, você quer falar? Davi, depois eu quero fazer uma colocação depois também, tá ok? Tá bom, Maurício. Eu queria pegar um gancho aqui, né? Eu volto a repetir, acho que ninguém aqui nessa sala, se tivesse o Messi no time, ia botar ele no gol. Repito, cada tecnologia tem seu espaço, sua... Enfim,
Digital é digital, todo mundo sabe aqui, quem vende sabe, quem não vende sabe, quem usa sabe, quem não usa ainda vai usar. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisinhas, porque eu sempre falo, né? Acho que todos aqui trabalham na área gráfica, alguns como eu, vi aqui a filha do Pedro Casotti, a Érica, que foi meu professor, um beijão para o Pedro. Eu sou gráfico desde que eu me conheço por gente, né? Entrei no Senai 14 anos de idade, 43 e aqui estou. Se é bom ou ruim, não sei, o tempo vai dizer. Mas é assim, a realidade de digital do pessoal de gráfica plana, cuidado com isso. Por quê? Quem aqui não chegou num churrasco quando falou que trabalhava com gráfica, vendendo máquina, falou, puta, você não pode fazer meu cartãozinho de visita, né? Quem nunca passou por isso, né? O que acontece? A gente usa o mercado de planas, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o guarda-chuva da indústria gráfica ele é muito amplo e muito diversificado. Tá? Plana serve como referência para uma série de coisas, mas para outras, no nosso segmento, não serve de nada. Onde eu quero chegar? Se você pegar e segmentar, separa o que é embalagem do que é comercial, do que é publicidade. Você vai ver que a área de plana que se encaixa conosco é o pessoal de cartonagem. E esse pessoal está usando. Tem digital? Sim. Vai avançar em digital? Sim. Mas o grosso do caldo ainda é offset plano. Aliás, eu posso estar enganado, mas conversando com amigos aí de Heidelberg, KBA, tudo mais, o único mercado que ainda está comprando offset plana de forma consistente é o mercado de cartonagem. E esse é o mercado que nós estamos. Por exemplo, uma gráfica comercial, o cara que fazia manual, que fazia um folder, esse mercado migrou para isso daqui, ó, celular com internet. Não é nem digital. Sim, tem alguma coisa, mas foi para cá, para mídia digital. Tá? Então a gente tem que separar, nós estamos no mercado de embalagem. Mano, esse cara é muito inteligente. Nós estamos no mercado de embalagem. E assim, embalagem, eu tenho alguns clientes que vieram de offset plana, outras empresas estão ensaiando. Se o cara não entender que nesse segmento se trabalha com programação, tá? Você não perdeu o pedido hoje, não sempre, né? Mas na maioria dos casos, o cara só vai fazer um bid de novo daqui a um ano. E você ganha o pedido hoje para produzir 20 mil ou 20 milhões ao longo de um ano, 2 anos, 3 anos. Né? Não é que você vai pegar uma peça publicitária ali, você vai ter 5 Heidelbergs trabalhando com segurança na porta 24 horas por dia para rodar o catálogo de lançamento de um carro. Esse mercado é diferente, o nosso mercado é diferente, não adianta você ser gráfico somente. Mercado de embalagem, seja cartonagem, seja embalagem flexível, banda larga, ou o que for, que a digital também está presente, né? Seja o mercado de rótulos, que eu não gosto desse termo, eu volto a repetir, tecnologias de decoração, tá? Rótulos de não embalagem primária, é o nosso aqui o principal segmento. A gente tem que olhar as coisas, eu acho, tá? A minha opinião, com o filtro adequado, tá? Tem isso para todo mundo, gente. Ninguém aqui, se tivesse o Messi na empresa, no time, ia botar o Messi para jogar no gol. Ninguém, tenho certeza. Era só isso que eu queria falar, Davi. Obrigado a todos, viu? Obrigado, Rubens. Agora vamos passar na fila aqui para o Maurício da HP, que tem um comentário a fazer, Maurício. Vamos lá, obrigado, pessoal. Bem, eu estou no mercado digital há 28 anos. Né? Quer dizer, eu nasci no mercado digital. Você não tem só 28 anos, não, filho. Não, eu tenho 50. Mas eu estou quase 29 anos nesse mercado. E interessante que eu vi de tudo, né, nesses 28, 29 anos. Hoje, o mercado digital se fala muito menos em máquina, né? A gente procura falar muito mais dentro de um sistema onde você envolve o provedor da solução, né, como pelo lado tecnológico. Aí você tem o lado do mercado, que hoje o mercado está demandando, e a gente tem o convertedor ou o gráfico no meio do caminho fazendo essa integração toda, que a gente denomina isso como um ecossistema.
a gente vem trabalhando muito com o mercado final para que a demanda venha também do mercado para o convertedor. Então, na verdade, é um trabalho que ele é feito em vários aspectos. E a questão da pandemia, eu hoje discuto com alguns clientes fazendo a seguinte pergunta: se você tivesse um sistema digital hoje na pandemia, por exemplo, como que você estaria perante o seu cliente final? Independentemente que o dólar está muito alto hoje, que de fato hoje o investimento ele é muito puxado, né? Porque é tudo lastreado em dólar, mas e se ele tivesse hoje o digital, né? Hoje nós temos uma base ou uma quantidade de clientes que a gente já sabe, de prospectos, né? Que estão prontos, que são capitalizados e que o investimento agora é uma oportunidade, inclusive. Se ele tivesse feito investimento lá atrás, hoje ele estaria até melhor, né? Então hoje a venda dentro desse segmento ela é uma venda muito mais científica, né? Hoje ninguém compra mais uma máquina porque o vizinho comprou. Hoje as pessoas compram uma máquina calçada em cima de análise financeira, de análise econômica, em cima de uma análise de mercado, né? Muito pé no chão. Então a gente procura sempre englobar isso dentro do ecossistema. Se falou também de rastreabilidade, de soluções de embalagens inteligentes, a gente está investindo muito também nessa questão, para que a gente consiga levar na ponta, junto com o mercado, né, a necessidade de se investir em digital, porque o mundo está mudando. E para finalizar, uma coisa interessante também, a transformação dessa indústria, ela vem acontecendo, pelo incrível que pareça, muito mais pelos pequenos e médios convertedores, ou gráficos, no caso, do que os grandes, né? Hoje nós temos clientes 100% digitais, que estão indo muito bem, né? E a gente vê também, e eu costumo também perguntar para esse pessoal, se você tem ideia de continuar a ser um convertedor, né? Sempre falando também, ou um gráfico, nos próximos anos, é difícil falar daqui 5 anos, daqui 3 anos, daqui 1 ano, daqui 2, né? Você fatalmente vai precisar do digital, né? Porque é uma demanda de mercado, é um complemento, e a gente tem também hoje desenvolvimentos em cima de altas produções que serão também feitas em digital. Então o mundo está mudando, né? E a gente está procurando estar conectado em todos esses pontos, tá? Segurança em cima de embalagens inteligentes, trabalhar com o mercado final, né? Com muita tecnologia, com TI. Hoje a gráfica tem que ter departamento de TI, se ela quiser pegar esse caminho também, e obviamente dentro de um universo de clientes e prospectos que estejam prontos para fazer a integração de tudo isso, né? Ou seja, é muito mais científico hoje esse movimento que a gente está fazendo. O Danilo comentou que o Flex hoje é em torno de 6%. Se digital faz, dentro desse escopo, 2%, eu acho que é muito. Então a gente tem um caminho gigante ainda pela frente, né? É um trabalho árduo, mas a gente tá avançando. Ô, Maurício, obrigado. Agora, quem pediu a palavra é o Highlander aqui, o Alexandre Maior. Fala, Alexandre. Bom, boa noite. Obrigado, boa noite novamente a todos. Eu percebo que cada um, sem exceção, fez comentários todos muito pertinentes das suas tecnologias, da nossa vivência, que ela é forte. Ninguém está aqui como turista no mercado de rótulos, etiquetas, ou ainda, como o Vilmers gosta de dizer, de decoração dos produtos, que é real. Mas, no fundo, o que mudou em todos esses anos, né? E vocês todos falaram pontos nenhum discordantes, principalmente o Rony, que quis ser mais pragmático na tecnologia convencional. E está corretíssimo. Só que o que mudou foi o seguinte: o conceito de digital, quando começou lá atrás, há 20 anos atrás, nós sempre falamos, o mercado sempre falou de digital para pequenas tiragens. E isso sempre foi uma verdade, continua sendo, só que é isso que mudou nos últimos, talvez, 5 anos para cá, no mundo. E aí, como o Danilo bem colocou, o Brasil não é diferente do mundo. Pelo contrário,
As coisas no Brasil hoje são imediatas. Os millennials, ou a geração Z que está vindo por aí, são gerações que têm informação talvez antes do cara lá na China. Então, tudo isso mudou. E os caras que compram hoje, ou vão comprar daqui 10 anos, são eles. Não somos nós, não são os clientes que nós nos relacionamos hoje. Então, hoje, o que mudou, e eu diria que vai mudar cada dia mais, é a percepção da venda do digital, e o Danilo colocou aqui, pelas marcas. A cadeia do processo de venda mudou. O processo de concorrência entre os brand owners mudou. Então, hoje, vender digital é um pouco pequena tiragem? Sem dúvida é. Mas hoje, vender digital, como o Maurício também colocou, é valor agregado. Nós temos aqui na sala vários tamanhos de soluções diferentes, sejam convencionais, sejam digitais. Tem espaço para todas elas. Mas para as grandes, talvez, o foco hoje é vender valor agregado, é vender a mesma coisa mais caro. O cara não precisa comprar uma HP, não precisa comprar uma Durst, não precisa comprar uma OC para vender o mesmo produto pelo mesmo valor. Ele já tem flexo lá, de vários tamanhos, seja da mais simples, seja da mais complexa, seja da máquina super bem configurada, ele já tem a solução. Então, para investir em digital, para vender a mesma coisa da mesma forma, eu concordo com todos aqui, ele não precisa olhar para digital. Mas se ele quiser olhar um mundo diferente e abraçar algo que esse sim é o desafio, vender valor agregado, é aí que nós estamos fazendo um trabalho muito forte, como o Maurício falou, é um trabalho de conscientização, é um trabalho cultural, que nós temos um grande caminho ainda para perseguir, mais uma vez, nos diversos tamanhos de tecnologia, e eu acho que é isso que mudou na venda digital. Então, falar que é caro, realmente é difícil falar que é caro, porque nós aprendemos com os nossos clientes, por incrível que pareça, que eles vendem caro, ganham dinheiro, compram a primeira máquina, compram a segunda, como vocês sabem, compram a terceira, e ele está ganhando dinheiro. Então, puxa, o que ele fez? Não é fácil, não é simples, mas é possível. E é por isso que nós lutamos, e eu acho que esse é o novo mundo do digital para os próximos 20 anos. E Flexo não vai acabar. Só que uma Flexo nunca vai ser digital, isso não vai mudar, né? Ainda que tenham as soluções híbridas, as híbridas são soluções complementares, e há quem diga que as híbridas ainda pode ser o pior dos mundos, porque a híbrida ela te dá o conceito de praticidade na configuração. Porém, a híbrida ela sofre com o setup que está mais próximo de um setup de uma máquina convencional, e o pior dos mundos em velocidade, porque a parte Flexo não consegue superar a velocidade da digital. Mas, sem dúvida, tem os produtos para híbrida, não tenho dúvida disso. Então, eu acho que esse é o novo mundo do digital. Tá? Obrigado aí pelo espaço de vocês. Obrigado, Alexandre. Eu vou passar para o Valdemar, mas antes eu vou me permitir fazer uma observação a respeito do que se falou em termos de investimento e do montante em função do dólar do investimento em uma máquina digital. Eu acho que, via de regra, é o mesmo problema para a empresa nacional nossa, o perfil do nosso convertedor, dispor do mesmo recurso para uma máquina também analógica, que também tem máquinas caras também, mas obviamente o valor no digital é maior. A questão é que o que nós temos que ter, na verdade, é um instrumento de financiamento de longo prazo, como qualquer país decente tem. Hoje eu estou cansado de ver empresários, não conheço, acho que o Rony pode falar bem isso, outras pessoas podem falar bem isso, o Rubens e os outros, porque as pessoas, quem compra uma máquina, ele compra e tira do giro o dinheiro. Então, ele está usando parte do seu capital de giro, infelizmente, para fazer um investimento que ele vai realizar num prazo muito mais longo. Isso aí mata. Eu tenho muita empresa assim, com sérios problemas por ter feito esse tipo de operação. A outra questão, o Jason, não sei se o Jason da Flexoprint, assim, da Flexoprint, assim que montamos essa reunião, me pediu para fazer uma pergunta, e eu vou fazer, em geral,
e depois quem puder responder, colocou dois problemas. O problema da assistência técnica no Brasil das máquinas digitais, e ele definiu como a debilidade, a dificuldade de assistência técnica de máquinas com essa característica, com essa sofisticação no mercado brasileiro, e os consumíveis. Sobre os consumíveis, eu morro de vontade de falar uma coisa. É uma roubalheira, na minha opinião. Sabe por quê? A gente fala, tem um coucher ou um BOPP que vai trabalhar para fazer vai trabalhar no HP. Por alguma razão mágica, que eu não sei de onde vem, de repente, esse substrato, esse consumível, ele custa 2 vezes mais. Por quê? Vai entrar numa Dush, vai entrar numa HP, vai entrar, sei lá, numa das outras que estão aqui. Então, isso é uma coisa que inviabiliza. Você sofistica uma matéria-prima que não precisaria ser o preço que é simples. Isso não é nós, eu vou dizer, eu não sei se tem gente da Façon aqui, acho que tem uma pessoa da Façon aqui. A questão é, a gente coloca uma característica no produto, no substrato mais caro, apenas pelo fato de ele será usado ou será convertido numa máquina digital. Que coisa feia, não? É impressionante. Enfim, essas duas observações que quem fez foi o Jason lá da Flexoprint, meu amigo lá. Valdemar, você queria comentar alguma coisa, por favor? Sim. Uma coisa rápida. Bom, boa noite a todos. Poucas pessoas me conhecem aqui, eu não sou oriundo do ramo de labels, apesar de ter 50 anos de gráfica. Rubens, você me conhece um pouquinho lá da Gutenberg, e esse seu amigo, pai da Érica, aí era meu companheiro de classe do lado, em 1971. Então, eu tenho muitos anos na indústria gráfica e eu fui um dos primeiros a trabalhar também com impressão digital, e durante muitos anos eu atuei na área comercial. Eu não vou entrar em detalhes aqui do ramo de label, porque eu estou começando agora, eu sou novinho, eu sou nenê ainda e estou aprendendo muito. E trabalho na Comprint, e onde tem gente extremamente capacitada, fera lá dentro, e está sendo um grande aprendizado para mim, muito grande. O que eu queria colocar, na verdade, é o seguinte. Eu acompanhei todo o processo de evolução do digital dentro da indústria gráfica comercial, e o que eu vejo acontecendo uma coisa muito parecida dentro do mercado de label. É impossível, eu vou dizer aqui seguramente, que será impossível um convertedor não ter uma solução digital. Possível. Agora, isso vai depender da capacidade de investimento dele. Pode ser uma indie, ou pode ser uma máquina mais barata. Mas é impossível. Por quê? Porque o mercado pede isso. Não é uma questão de que o convertedor tem como manipular o mercado. O convertedor não tem como manipular o mercado. O mercado que faz essas exigências. Vai fazer exigências de segurança, vai fazer exigências de quantidades menores, e por aí vai. Eu não sou mais indicado a falar todas as demandas que tem. Vejo uma outra situação também, que os equipamentos digitais vão muito mais ao encontro do mercado de label do que dos mercados da indústria gráfica convencional. As soluções oferecidas hoje, elas, por exemplo, ter branco numa máquina digital, tá certo? Ela complementa muito mais a parte de label do que a parte gráfica convencional. Ninguém fala em branco na parte convencional. Prata, mais ou menos. Então, o que eu vejo é assim, possível daqui a alguns anos essas empresas não terem uma solução digital. Impossível. Agora vai depender da capacidade. Agora, são duas situações diferentes. E aí eu quero contrapor com o senhor, o senhor Rony. Estou dizendo o seguinte, eu acho que são duas coisas. Uma coisa que a gente está discutindo aqui, que é mercado, que é o que eu estou entendendo, e outra coisa é o dinheiro, é a capacidade de investimento. Tá certo? Ter dinheiro, vender dinheiro é completamente diferente do que a gente está falando de mercado. Eu acho que o cliente hoje talvez não tenha a mesma capacidade de um europeu, de um grupo, para fazer esse tipo de investimento. Mas
Impossível um cliente hoje, e eu vejo isso acontecer dentro do mercado, como eu vi no mercado da indústria agrária. Hoje as tecnologias vão ter que se conviver irmanamente. Não vejo, pelo menos a curto prazo, né, essa substituição tão rápida de tecnologia. Vai continuar vendendo máquinas flexo em razão também de substituição de máquinas, porque as máquinas vão ficando obsoletas, vão ficando mais velhas, vão ficando mais... vai ter que vender para esses mercados também, mas as duas tecnologias vão andar junto e vão conviver. Essa é a minha opinião. E muito obrigado. Perfeito, Aldemar, obrigado. Agora eu vou passar para o Mário Pereira. Mário, você queria falar alguma coisa? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Mário Pereira, aqui da TS Etiquetas de Manaus. Olá. Sou convertedor. Eu estava escutando aí a discussão sobre a digital, a Flexo, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência aqui. Eu tenho máquinas Flexo, tenho máquina offset e comprei uma digitalzinha pequena aí, que ela é tinta UV com secagem LED, né? Ela usa o mesmo substrato da flexografia, que bem como alguém falou aí, né? Quando era material para digital, o preço era 2, 3 vezes mais caro, né? Por isso que eu escolhi essa máquina aqui. Agora, falando sobre preço, a gente percebe o seguinte: a digital para nós está servindo para fazer produtos nobres. Eu tenho um cliente aqui que ele pega a picanha e põe a vácuo, né? E põe o rótulo dele. Só que ele faz 1000 picanhas por mês, que ele é uma carne mais nobre, né? Ele faz um processo que torna ela mais cara. Ele paga R$2 no rótulo da digital, entendeu? E a digital dá uma qualidade, um tratamento bem melhor do que na Flex e para baixo volume, né? A gente teve uma outra experiência aqui de cliente que queria 10 rótulos, ele queria 400 de cada. Se eu fosse fazer na flexografia, eu ia gastar quase 4.000 de clichê, né? A gente fez no offset, gastou R$120 de chapa de offset. Então, assim, como uma pessoa falou no início, né? Cada um usa aquilo que pode, né? Aquilo que o cliente vai precisar. A tecnologia, ela ajuda em todos os casos, né? E a gente que é convertedor tem que saber para onde a gente vai para oferecer a qualidade e o preço, né? Então, essa era a minha contribuição aí. Obrigado, e é muito bom participar e ouvir vocês aí que tem bem mais experiência do que eu. Perfeito, Mário. Tem um grande amigo aí na sua terra, deve ser um grande concorrente seu também, que é o da Amazon, o Vandels. Vandels, conheço, sim. De vez em quando eu vou para aí, faço uma consultoria para ele. Ok, então vamos passar agora. Luciano pediu a palavra. Luciano, você quer comentar alguma coisa, Luciano? Gostaria, sim, Davi, de contribuir um pouquinho aí com o pouco conhecimento que eu tenho também. Tá? Eu acredito que hoje a era que nós estamos vivendo é a era de transformação digital. Tá? Então, existe ainda a volumetria ainda para as flex convencionais, seja ela de alta velocidade de impressão, e também existem as demandas para as impressoras digitais, como num todo. Tá? O que eu acredito é que hoje a comercialização desses equipamentos e o que o convertedor hoje e os donos da marcas ganham é que hoje a gente tem muito mais tecnologias digitais para oferecer para o mercado. Isso, para mim, é o que engrandece o nosso mercado. Apesar de estarmos sermos um país emergente, mas é assim, a disseminação de tecnologias diferentes, seja ela toner, seja ela eletroink, seja ela inkjet, hoje os convertedores têm muito mais munição, tá? E informações, no caso, para ver aonde eles vão atuar e aonde eles querem chegar, de acordo com a necessidade dos clientes dele. Tá?
Então, eu acho que essa é a minha contribuição. Mais um detalhe também, sobre até mesmo um questionamento que você mesmo fez, Davi. Hoje, algumas tecnologias não precisam mais não tem mais a necessidade de materiais tratados digitalmente. Tá? Então, hoje, a mesma matéria-prima que o convertedor usa nas suas flex convencionais, é possível se imprimir hoje em digital. Perfeito, Luciano, obrigado. Agora temos o fogo amigo do Guilherme Artilheiro. Quem é o Guilherme Artilheiro? Eu não sei exatamente. Me pediu a palavra. Guilherme? Ele recolheu as armas. Então vamos passar para o Rui, que também está na sequência aí. Rui Raposo. Rui, vamos lá? Opa. Vamos lá. É evidente que cada um vai defender aí a sua dama de ouro, não é? E o Rony defendeu muito bem a dele, e evidente que parabéns aí por ter a fábrica lotada, que é dentro desse cenário atual que a gente vive de pandemia, é salutar ver isso acontecer para você. Mas evidentemente que o Rony só focou basicamente em custo, que é a força que ele tem, não é? E pegando aqui para todos nós que estamos nessa vivência eu também já tenho mais de 30 anos de experiência digital no setor gráfico, acontece exatamente aquilo que tem um paralelo em relação até a que foi mencionado como referência do setor comercial. Ninguém vai comparar o setor comercial específico com a realidade do setor de rótulos e etiquetas, até porque ele especificamente está em expansão e tem particularidades muito próprias dentro do mundo da embalagem como um todo, não é? Aqui a diferença de alguns provedores de solução digital é exatamente como foi dito até pelo próprio Maurício, de trabalharmos no ecossistema de ponta a ponta. A gente vai desde a marca, no desenvolvimento de campanhas muito próprias para atender a demanda das novas gerações que estão sendo empurrados para o consumo digital, mídia digital, como foi mencionado aqui. Então, essa fidelização que é procurada, essa forma de vender valor agregado e de dar resposta àquilo que a gente chama hoje do efeito Amazon, que é o cara está escolhendo hoje e está esperando receber o seu produto em 24 horas no máximo, se não em 12. Vejam a velocidade de exigência daquilo que está acontecendo quem compra qualquer produto na Amazon. Ter essa capacidade de testar o mercado, de ter a resposta rápida a uma serialização específica para um determinado produto, são evidentemente fatores que estão amplificando a proliferação de soluções digitais. Quando eu comecei a vender soluções digitais, inclusive para o mercado de rótulos e etiquetas, nós tínhamos uma máquina que trabalhava a 10 metros por minuto, não é? Como é sabido de todos, a empresa com que nós trabalhamos, a HP Índigo, acaba de lançar uma máquina que vai chegar aos 120 metros por minuto. Então, a consistência e o aumento das capacidades que a gente está mostrando ao mercado, evidentemente que vão projetar para que o digital cada vez tenha mais espaço. Não vai morrer, de certeza. Os sistemas convencionais não vão morrer, até porque existe uma demanda muito, muito grande. Agora, atender ao mercado do consumidor final dentro daquilo que são as novas gerações e com campanhas mais customizadas, personalizadas e ter capacidade de resposta para aquilo que são a interação que as marcas querem fazer com o consumidor, com as novas gerações, o digital tem um potencial de crescimento muito grande, até porque, como foi falado aqui, nós só representamos hoje de 2% a 5% de todo o espaço de rótulos que é impresso em todo o mundo, ok? E o Brasil não é diferente do resto do mundo e vai continuar crescendo nesse patamar de soluções digitais, até porque elas trazem uma flexibilidade muito grande em termos de portfólio de aplicações que se propõem a imprimir, ok? E isso hoje, a variedade é um fator determinante às vezes para selecionar a solução digital que os clientes vão escolher.
Era esse o meu contributo adicional aqui, que eu queria trazer. Obrigado aí, Davi. Obrigado, Rui. Nós estamos ainda na fila agora, o Rony, e depois a volta do Guilherme Artilheiro. Rony, quer falar? Eu vou fazer a minha réplica aqui. Mais uma vez eu coloco aqui que eu estou fazendo o contraponto, senão todo mundo vai falar super bem da digital, e eu acho que eu vim colocar um pouco de pimenta na discussão. Quando eu falo de custos, Rui, eu acho super importante, porque para mim máquina tem que se pagar, você investe um dinheiro e você tem que ter um retorno, é o que eu vendo hoje no meu produto. Então, se você tiver, se a gráfica tiver capacidade de pagar o investimento, show de bola. Mas o que eu observo, principalmente nos clientes que a gente tem aqui no Brasil, é que esse retorno de investimento é bastante difícil, não em função porque a tecnologia é ruim, nada disso. É porque a máquina chega muito cara no Brasil, os insumos são muito caros no Brasil. Para quem tem clique fica caro, para quem não tem clique tem que trocar a cabeça a cada 2 anos e custa mais de R$500 milhões. O investimento custa muito alto também. Então, eu acho assim, se o convertedor ele tem um perfil de negócio que cabe esse custo e ele consegue pagar o investimento, show de bola. Mas o que a gente vê muito a Flexo acaba amparando um pouco esse custo do digital. O digital ele acaba não se pagando sozinho, mas ele é extremamente importante e extremamente estratégico dentro do pacote, dentro de uma gráfica como um todo, onde tem Flexo, como bem disse o Mário lá de Manaus, onde tem offset, tem Flexo, tem digital também, e ela entra dentro de um pacote. Mas ela sozinha, eu acho que o custo é algo realmente muito, muito, muito importante para o Brasil, porque para mim máquina tem que se pagar. Se ela não se pagar em 3, 5 anos, principalmente uma tecnologia digital que está em constante processo de evolução, você não pode colocar um ROI dela em 10 anos, por exemplo. Eu acho que o custo tem que ser bastante pesado na hora de um investimento, o retorno do seu investimento, né? Perfeito, essa é uma preocupação também. Qual seria o ROI adequado para uma máquina dessa? Eu acho que você tem que trabalhar com, na minha opinião, de 3 a 5 anos, no máximo. Você não pode... 2 anos, você acha? Em Flexo, na nossa máquina, a gente consegue fazer um cálculo para os clientes em torno de 2,5 a 3 anos e meio. São máquinas na faixa de R$600 mil. Agora, nós estamos falando em digitais maiores na faixa de 4, 5 milhões. Eu não tenho ideia de quanto que é o ROI de uma digital e quanto que ela tem que... Quanto tempo isso tem que acontecer, né? Porque são tecnologias que mudam mais rápido, eu imagino, não? Falado aqui depende muito do business que está envolvido o equipamento, né? Mas uma coisa a se destacar também, eu também concordo, não sei, desculpa, eu não me lembro quem comentou isso, não me lembro quem comentou, mas realmente acho que uma coisa que eu gostaria de ver os convertedores acreditando e trabalhando com outros tipos de produtos, como é o caso do Emoji Label, como o que o Rui chamou de camisa, mas na verdade os sleeves, etc. Ou seja, é incrível como a gente vê no perfil das empresas americanas que fazem conversão, que ninguém fica parado em termos de rótulo e etiqueta, não. Eles fazem de tudo. E temos que aproveitar a facilidade que as máquinas, tanto digitais quanto analógicas, oferecem hoje, trabalhar com substratos diversos e sair dessa mesmice só do rótulo. Bom, então, agora... E aí, o artilheiro aí, voltou? Opa, boa noite. Tudo bem a todos aí? Estou vendo uns amigos aqui, o Rubão, estava vendo o Davi ali um pouquinho, o Fernando. Pessoal aí do bem, que saudade de vocês. Acho que mais do que máquina, de qualquer coisa, agradecendo a Deus por estar todo mundo aqui nessa reunião, né? Isso aí. E bem, Isso aí. o que acontece? Eu, na verdade, só para me apresentar um pouquinho, eu trabalhei aí muitos anos, venho trabalhando muito realmente como convertedor, né? Na área de offset, flexo, trabalho com serigrafia também. E, na verdade, hoje eu saí um pouco disso e eu tenho uma empresa de pré-impressão digital, né? E atendo aí algumas empresas grandes aí nesse segmento, fotogravura também. A verdade é o seguinte, hoje, eu com 45 anos, eu fui entrar na minha segunda faculdade.
de análise e desenvolvimento de sistema. Porque a tecnologia está aí, ela está batendo aí, e o jovem, realmente, o jovem hoje, vamos dizer assim, eu já tive aí clientes que eu fui lá visitar, o que cuida do desenvolvimento de embalagens, é um cara de 21 anos, 22 anos, que de verdade, ele não sabe nada de gráfico, entendeu? Mas ele sabe o que ele quer diferente do que vem até hoje, né? Agora, assim, eu só para dar uma contribuição com o pessoal aí, seja convencional ou digital, a gente como vem do Senai, né, tem ali um histórico de Senai, hoje eu acho que chegou a hora da verdade, seja para o convencional ou para o digital, né? Por que isso? Porque hoje, com a pandemia, eu vejo que realmente, como o Rony falou, tá mais difícil você fazer uma aquisição de uma máquina, no caso, importada, com o valor do euro, com o valor do dólar. Então, isso realmente são para empresas de grande porte, empresas que têm o potencial desse investimento. A grande maioria, as médias, as pequenas, realmente ficou mais difícil. Então, elas, durante um tempo, talvez tenham que trilhar ainda num caminho do convencional. Mas eu vejo o seguinte, a importância do profissional, que não está sendo abordado, né? Hoje, eu digo que é a hora da verdade, porque é o seguinte, dentro de uma gráfica, talvez, não sei se a maioria de vocês já tiveram, vocês não têm ideia do que se desperdiça de hora, de tinta, de adesivo, de tempo de aprovação com uma máquina convencional. E não sei se todos sabem, eu estou agora participando muito do outro lado digital, acontece muito isso também, porque nem o nosso cliente, nem nós como profissionais estamos preparados, entendeu? Se você mandar um arquivo para uma máquina digital sem as devidas configurações, sem estar com a cor correta, sem estar no padrão que o cliente quer, a coisa continua do mesmo jeito que a convencional, obviamente com um percentual menor de perda, com uma velocidade de reação mais rápida, entendeu? Mas aí o que eu queria colocar é a importância, até as empresas nacionais, que é óbvio que estão aqui, poderem apoiar o estudo do profissional aí no Brasil, no Senai, porque hoje é um momento que eu vejo assim, a gente tem demanda para convencional ainda, muita demanda. Eu atendo muitas gráficas pequenas de flexografia que estão bombando, né, com diversas máquinas, máquina tambor central, Itirama, New Peter, todo tipo de máquina, e também digitais que também estão bombando, algumas mais, outras menos, umas com pouco trabalho, não porque não tem o trabalho, porque não consegue ser ágil, entendeu? Mesmo indo para o digital, elas continuam com a cabeça de convencional, elas acham que é a mesma batidinha, um trabalho por vez, devagar, naquele passo, e de verdade, hoje o jovem que está na frente das empresas, aí, o comprador, o cara que cuida do desenvolvimento de embalagem, não é isso que eles querem muito mais produto na rua, eles querem a marca deles divulgada em várias mídias, em vários aspectos, que nem o pessoal falou, muitas coisas diferentes em termos de dados variáveis, de imagens variáveis, então carece de nós como profissional da área gráfica também uma mudança de mentalidade gradual para o digital, porém o convencional também precisa melhorar, né? Não sei se todos têm a visão disso, porque uma coisa é vender a máquina, outra coisa é realmente estar dentro da gráfica, né? E que nem a gente, é fácil a gente falar assim, mas e o ROI de uma máquina? Poxa, talvez o pessoal da associação sabe aí quantas gráficas no Brasil tem um pós-cálculo, sabe realmente quanto ganha num trabalho, quanto que tem corretamente. Então, eu queria frisar só nessa questão da importância do incentivo ao profissional, ao treinamento, ao estudo, que eu vejo que hoje, se o profissional brasileiro tivesse num nível diferente, seria muito bom para o convencional como para o digital. Como o pessoal falou aí, muito provavelmente a tecnologia ela vem para complementar, não vem talvez para substituir 100%, né? Então essa questão do treinamento, da capacitação do profissional eu vejo como importante. Obrigado a todos aí, um abraço, boa noite.
Obrigado, Guilherme. Bom, eu não tenho ninguém na fila e nós temos uma questão que é ter esgotado as 2 horas previstas. Eu tenho medo que daqui a pouco eles me cortem. Então, foi legal. Eu acho que a gente precisa ir despedindo, né? Eu queria apenas, de novo, agradecer. Estouramos todos os recordes. Esse é o terceiro encontro do pessoal de autoadesivos e rótulos. Essa é a terceira vez que a gente faz essa parceria com a Vier. E essa foi, digamos assim, a mais concorrida e participativa, graças ao quanto é pungente essa questão da tecnologia e das novas demandas que estão ocorrendo pós-pandemia. As pessoas estão com ansiedade de conversar sobre as suas questões. Na vez passada, quem não pôde estar, quem quiser ver também pode pedir que eu mando os vídeos das outras 2 reuniões, e se falou muito isso de novos produtos também, novos mercados. Fizeram uma pesquisa legal. Quem quiser, fica aberto, é só me mandar um e-mail ou uma mensagem que eu mando a reunião, onde achar a reunião anteriores. Eu queria agradecer, queria ter algum outro comentário de vocês final, de amarração, mas eu queria agradecer bastante, foi super legal, pelo menos na minha opinião, e pela qualidade, pela sinceridade e contribuição de todos vocês. Tá bom? Valeu? Ok. Valeu? Valeu, Davi. Abraço a todos. Obrigado a Boa todos. noite. Obrigado. Um abraço a todos. Abraço. Parabéns pelo evento. Valeu, pessoal. Show de bola. Parabéns pelo evento. Falou, Rui. Falou, Danilo. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau, Valeu, Davi. Já almoçando. Tchau, Prado. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, obrigado. Boa noite. Tchau. Legal. Obrigado, Vivi. Obrigado, Viviane. Obrigada, Davi. Foi muito legal, viu? Joia. Foi ótima, a frequência excelente. Bom, muito bom, Davi, muito bom. Obrigado. Vai tomar uma cerveja? Vai tomar uma cerveja, Marcos. Vamos lá. Eu vou pegar o cara lá, tá? Um abraço. Hoje é melhor vinho. É que eu não posso tomar vinho, esse é o problema. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Tchau.